Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. A propósito de dirigir-se a determinado auditório, querem criar para a língua portuguesa um gênero neutro. Isso não existe. Isso certamente está ligado à independência do pessoal LGBT, LGBTIQ, seja de onde for, mas a língua portuguesa é um patrimônio cultural e é regido por lei. Tanto é que a Constituição Federal, em seu artigo 13, simbólico esse artigo, diz que a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, todos os atos oficiais em todas as administrações da União, municipais, estaduais e federal, devem ser escritos na língua portuguesa. E essa língua portuguesa tem suas normas, que são rígidas. A primeira delas é a gramática, Historicamente, desde os dicionários portugueses, das ordenações do reino, aliás, Portugal se escreve muito bem, bem melhor do que no Brasil, apesar das diferenças de pronúncia gigantescas, e também permanece ainda, mesmo diante do acordo ortográfico que unificou o idioma escrito nesses países, Portugal e também todos os países de língua portuguesa, nós temos aí algumas excentricidades. Me fala um cidadão que estava no auditório, ele é professor da rede pública aqui em Belém do Pará. No momento eu estou em Belém do Pará, mas eu viajo muito. Posso estar em Curitiba, posso estar em Fortaleza, onde eu tenho um programa de rádio. Mas o que se vê é o seguinte: aí a senhora, uma doutora, ingressou no auditório para fazer a sua apresentação, a sua palestra, e disse: bom dia a todos. Bom dia a todas e bom dia a todos. Isso aí é que eu chamo de aberração linguística, Porque não existe isso em língua portuguesa. Por isso que eu lhes digo, bom dia a todos. Senhoras e senhores, vamos começar o nosso vídeo falando de quê? De política, mas a política com P maiúsculo. Não é a politicália. Não é aquela ideologia barata de ultra-esquerda, de ultra-direita, aquela que mata, prende, aquela das fake news, toda essa ganância por uma aparição para mostrar aquilo que não existe. Esquerda e direita são ideologias consumadas em sua essência. A primeira, a esquerda, consumou-se, virou farelo, como diz uma amiga minha desembargadora, com a queda do muro de Berlim. A direita, por sua vez, sepultou-se juntamente com Mussolini, que foi fuzilado, o fascista mor, e também com Adolfo Hitler, que suicidou. O fim de qualquer ditador é sempre dramático, porque ditador é uma pessoa possessiva, é uma pessoa que chama tudo para si como se ele fosse e o é uma reprodução de Herodes, aquele que dominava aquela região da Judéia e Galiléia no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é incrível porque a língua portuguesa, em sua riqueza, e as normas brasileiras proíbe até que no processo judicial seja utilizado outro idioma. Havia um artigo no Código anterior e há no atual, era o artigo 156, eu não decoro nem meu nome, mas eu me recordo pelo manuseio, que dizia: em todos os atos do processo é obrigatório o uso do vernáculo. O que é o vernáculo, senão a língua portuguesa, como dizia Bilac, última flor do lácio, inculta e bela. Mas vamos falar de política com P. Fazer política com fake news é crime. Eu estou aqui online. Eu sou um crítico número 1
do Supremo Tribunal Federal. Mas eu respeito o Supremo Tribunal Federal como a maior instituição jurídica do Brasil. E eu respeito os seus ministros pela sua patente, vamos falar assim, pela autoridade que cada ministro tem, conferida pela Constituição da República Federativa do Brasil. Mas as suas decisões, eu as critico veementemente. Vamos começar pela primeira crítica. O inquérito das fake news. O ministro Dias Toffoli, que chegou ao Supremo Tribunal Federal pela mão do presidente Lula. Ele era advogado do PT, fazem muitas críticas, que ele não teria passado do concurso 2 vezes para juiz de primeira instância, óbvio, vai início de carreira, mas eu não vou tratar disso, porque isso são assuntos intestinos. Porque com 15 anos de Supremo Tribunal Federal, ele já é um ministro ciente e consciente de não aplicar a Constituição Federal e as demais leis deste país. Nós temos aí a abertura de um inquérito para apurar fake news e comportamentos antidemocráticos aqui nas redes sociais. Diante de tudo isso, é bom dizer que os tribunais eles têm um regimento, que é uma lei de restrita aplicação. Aquilo ali disciplina como o modo de proceder do tribunal, como se compõe o tribunal, a estrutura em todas as suas formas, direitos e prerrogativas dos magistrados, como se estrutura a distribuição de processos e aquelas coisas que diz respeito ao funcionamento de qualquer corte de justiça. Esta lei ela não tem a força de nos impor qualquer dever ou nos dar direito, porque justamente isso feriria o princípio da reserva legal, que está inserido no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, como direito e garantia individual de todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros em trânsito pelo Brasil. Então, houve agressões e agressões, covardes, agridam as decisões, porque o mesmo critério que nomearam ministros anteriores para fazer talvez do Supremo Tribunal Federal uma composição não muito boa, estão sendo hoje indicados por critérios que não diz respeito à Constituição Federal. É terrivelmente evangélico, é que este é da minha confiança, todo ministro é de minha confiança, da confiança de todos os brasileiros, porque o juiz de qualquer instância, ele tem o dever de imparcialidade. Isto é matéria constitucional, é matéria processual, é matéria da lei orgânica da magistratura nacional e matéria, sobretudo, do bom senso e da lógica mínima. Aí me chama Sérgio Moro, um juiz que cometeu delitos, violou o devido processo legal, na ânsia de prender o ex-presidente da República, que se deveria ser preso ou não, isso aí é uma questão processual dos fatos apurados. Os fatos praticados durante 13 anos aí estão expostos com as suas consequências. E o processo judicial não é um processo ideológico, não é um processo de vontade exclusiva do juiz, é de vontade da lei. E o senhor Sérgio Moro criou as suas próprias leis. Lembra até o Roberto Carlos, né? Este amor sem preconceito, que flutua no meu leito e faz as suas próprias leis. Aí o Sérgio Moro criou, junto com o procuradorzinho Deltan Dallagnol, um jovem impetuoso que esquece de aplicar as leis, talvez as tenha decorado, mas no aplicar, ele também saiu pela tangente, mergulhou na ilegalidade. Tanto que ambos os dois, Sérgio Moro, juiz, Deltan Dallagnol, procurador plenipotenciário da Lava Jato em Curitiba, a chamada República de Curitiba,
renunciaram a seus cargos. Renunciaram por quê? Porque iriam ser punidos. No Brasil tem lei para tudo. Não adianta a autoridade abusar, impor-se por sobre a lei. Isto não funciona. Mais cedo ou mais tarde, isso cai e leva a uma situação dramática para quem cometeu esses erros. Então nós temos aí, voltemos para o inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público e as polícias federal e polícia civil, denominadas pela lei polícias judiciárias, elas têm, o Ministério Público e as polícias têm a missão, têm a atribuição de fazer a persecução criminal, abrir inquérito e, feito o procedimento, encaminha para o promotor, para a Procuradoria da República, dependendo do caso. O que o Supremo Tribunal Federal tem, por força do seu regimento, artigo 43, é exatamente apresentar notícias crimes de fatos porventura criminosos que ocorrem em sua sede. O artigo 43, que determina a abertura de inquérito por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, tem sua redação de 1980 no regimento interno da Suprema Corte Brasileira. Isso não foi recebido pela Constituição Federal de 1988, que deu a iniciativa do inquérito para o Ministério Público em todas as suas instâncias, dependendo da situação onde se verifica o fato. Fato particular, fato dos estados, Ministério Público Estadual. Fato que diz respeito a pessoas que têm o foro privilegiado, ou fatos de instituições governamentais, são abertos inquéritos pelo Ministério Público. O ministro Dias Toffoli, diante da situação da massificação de atos democráticos praticados por quem não deveria praticar, inclusive por generais da reserva, em praça pública, apoiando o foguetório contra o Supremo Tribunal Federal, isso não é democrático. Esses atos foram denunciados, ou seja, deles foram dados, apesar de ser notórios, deles foram dadas notícias ao senhor Procurador da República. Eu vou usar um termo forte, que é um capacho do senhor Jair Messias Bolsonaro. O procurador é da República, o procurador é de toda a estrutura do Estado e de nós especificamente. É um procurador da nação, porque res publica, repito, do latim, significa coisa do povo. E o que fez o seu Augusto Aras? Disse, não, contra o governo Bolsonaro nada se mexe aqui. E engavetou, como se fala. Deixou, no more or less, no seu Word. E o ministro Dias Toffoli, em vez de procurar uma forma de coagir no sentido jurídico, o Procurador da República para abrir o inquérito das fake news, ele resolveu abrir e já nomeou um ministro sem sorteio para proceder ao inquérito. Na concepção jurídica, em cima da lei, com a interpretação sistemática da Constituição, das leis, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que nesta parte não foi recepcionado pela Constituição de 88, este inquérito é natimorto. Porque se o senhor Procurador da República foi omisso quando lhe mandou o presidente do Supremo Tribunal Federal a notícia crimes, ele deve ser cobrado por isto, punido por isso. Mas não é por aí. Não foi isso que foi feito. Então nós vamos aí para uma eleição deste ano de 2022. Fake news é crime. Cometer crime online é mais grave ainda, porque tem muitas testemunhas, né? E o flagrante se prorroga, porque está sempre evoluindo a mídia.
prorroga. Aí nós temos a participação do Tribunal Superior Eleitoral, que deveria existir, senhor ministro-presidente. Deveria exigir, através das portarias, das resoluções, que a campanha eleitoral fosse falada do jeito que eu estou falando aqui, que fosse debate entre candidatos, que fosse a exposição mesmo na mídia social, sem fake news, mas de modo que atendesse ao debate, expor ideias, dizer o que pretende fazer, qual a vontade de um candidato em fazer a vontade do povo que ele vai representar. Isto a partir dos deputados, chegando até presidente da República. Porque somente fazer campanha através de belas mídias pagas com o nosso dinheiro, quando os candidatos já têm rádio e televisão ao seu dispor, sai muito caro para esta nação. E esse ilusionismo, este dinheiro que ainda hoje compra votos. Aqui no Pará o voto era R$50. É claro que o Ministério Público dos seus gabinetes não vai ver o candidato dando um santinho e R$50, senão ele seria onipresente, não seria promotor, seria Deus. Mas isto é fato. Ouçam as pessoas. Ouçam os ruídos da nação, como diria o nosso Ulisses Guimarães de saudosa memória. Então nós precisamos ter uma campanha do debate. Propostas. Quem tem proposta? O presidente, que não deixa seu vice assumir, porque se acha dono da nação. Um homem que não comandou uma companhia no exército nem de 100 soldados, quer comandar de braço forte 215 milhões de brasileiros. É difícil falar desse tema sem não contundir, sem não dizer a verdade verdadeira. O Brasil não tem campo para a ditadura. A nossa Constituição é fechada, hermeticamente fechada. Ela tem o tripé dos 3 poderes da República e não tem nenhum. Todos estão na cúpula: judiciário, legislativo e executivo. E eles alternam este clímax aqui. O judiciário, quando diz da inconstitucionalidade de uma lei, ele supera legislativo que votou a lei e executivo que a sancionou. Por sua vez, o executivo se sobrepõe ao legislativo quando veta uma lei. E os dois estão sujeitos ao controle do poder judiciário. Controle das ilegalidades, não é o controle político. Agora, num país onde o artigo 37 da Constituição Federal diz que a administração pública em todos os níveis, matéria constitucional, reger-se-á pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 5 princípios. Quando ferido um princípio desse, o da moralidade, que é essencial, com atos imorais, claro que o Supremo tem que intervir. Por provocação de alguém, tem que intervir. E os partidos políticos levam suas demandas nesse sentido ao Supremo Tribunal Federal. E nenhum ministro tem o dever de ficar apático. Tem o dever de resolver através de liminar ou através da forma determinada pelas próprias leis brasileiras esses assuntos que lhes são levados rotineiramente. Nas eleições, vamos procurar propostas. Cadê a proposta do mito para o Brasil pós-pandemia? A proposta daquele cidadão que passou 13 anos no poder. Cadê a proposta dele? É a proposta de um para um lado, outro para outro, querendo dividir a nação, pensando que todos são tolos. Auxílio pandemia, Auxílio Brasil, isso aí é o seu próprio dinheiro. Com isso aí você vai devolver pagando ICM de 25% sobre ingredientes da cesta básica, sobre luz, gás e gasolina. É um absurdo. O preço da gasolina chega ao patamar de R$7, por quê? Sai da refinaria o quê? A 3,5,
R$ 3,50. Vem 3 tributos federais, incha, passa o preço para 5. Aí vem o ICMS do Estado com 30%, 34%, 25%. E fato gerador do ICMS: o preço do produto, que é a gasolina, ou qualquer derivado como o diesel e o gás de cozinha, e sobre este preço cheio de impostos, incide o ICMS. Aí não vai ter Estado pobre. É por isso que o preço da gasolina é caro no Brasil. Agora, incidir tributo sobre tributo, olha, embora sejam tributos federais, estaduais, sejam tributos distintos, o estadual incide sobre 3 tributos federais, isso aí é uma bitributação. O tributo incide sobre um fato gerador, que é o produto em si. Está aqui o produto, a matéria-prima, o produto, mesmo elaborado. O produto é que reclama, é sobre ele que incide os impostos federais. Sobre ele deveria incidir os impostos estaduais. Mas não, o que temos aí é o tesouro cheio. Tesouro cheio de dinheiro. E o presidente da República, com os hospitais, bons hospitais do Exército Brasileiro, que tem até laboratório que fabricou remédio para vírus. Pela primeira vez no mundo nós tivemos remédio para vírus. Não foi só um, né? Foi o kit Covid. Exército que fabricou determinado remédio aí para combater a Covid. Seu hospital de base de Brasília não poderia abrigar o presidente da República. Que hospital é este que não pode manter uma pessoa com uma perturbação intestinal que é da sua própria compleição orgânica hoje, depois de uma tentativa de assassinato até hoje não descoberta? Descoberta está, falta vir a público e tomar as providências. Porque ninguém comete, um mendigo não comete um crime daquelas proporções sem que lhe dê 6 celulares, advogados, advogado que chega de jatinho. Eu não estou defendendo, eu não sou A nem B. Eu sou a materialidade da lei, eu sou a democracia, eu sou a política com P maiúsculo, eu não tenho ideologia nem religião. A minha religião é Deus. Meus amigos, evite as fake news. Saia dessa dicotomia baixa, ridícula, de seguir um mito, de ser não sei o quê, de ser não sei o quê. Mito é João de Deus, mito é Padre Cícero, 2 mentirosos. Me digam se eu estou mentindo. Bom dia a todos.